Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão e Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bom? Graças a Deus, estamos aqui, né? Para mais uma jornada com os mestres ascensos. Com certeza, estamos mais uma terça aqui, né? O pessoal já estava esperando, a Maria Carolina, o Antônio, a Giovana e o Mauro. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos e boa noite a quem chegar depois. Então, hoje eu vou falar na parte 22, ixi, ficou errado aqui, parte 22 sobre a grande fraternidade branca, estrutura da hierarquia, parte 4, certo? E depois a Maria Certo. José vai fazer a meditação. Então, vamos lá. Vou fechar seu som, que tem bastante coisa hoje. Uhum. Começar já. Então, vamos lá. Então, hoje a parte 22, sobre a grande fraternidade branca. Tá? Vou compartilhar a tela e nós vamos começar então. Então, nós estamos falando, né, na parte da estrutura da hierarquia, sobre os retiros, sobre os templos, os focos de luz. Então, nós vamos continuar ainda falando sobre esse assunto, as cidades etéricas, que já foram faladas aqui no início, né? E agora nós estamos tratando de um modo geral sobre os retiros dos templos e os focos de luz. Então vamos continuar. Eu tinha parado, né, nas palavras dos mestres, dos seres. Então agora eu vou continuar falando sobre as palavras do mestre Moria, sobre esse assunto, tá? Então ele diz assim: o retiro aberto para o mês é um foco para as energias dirigidas da hierarquia espiritual, a cada mês do ciclo anual. Cada retiro é um foco concentrado de energia, qualificado para abençoar a vida de uma maneira específica. Os irmãos e irmãs desse retiro magnetizam a vida primordial, qualificam-na com a radiação ou virtude que o seu retiro ofereceu o canal para os corpos mental, emocional, etérico e físico da humanidade. Eles irradiam conscientemente essa energia qualificada para abençoar a raça, assim como o Sol do sistema magnetiza a vida primordial do Sol central e a irradia como luz, calor, poder fecundante, etc. Né? Então, como nós já falamos aqui, a cada mês é aberto um foco, um retiro no plano etérico, né? Ou mesmo os que são no plano físico, que é aberto a toda a humanidade, a todos os seres nos corpos superiores, para que haja, né, os estudos, para que haja também uma irradiação maior da energia daquele foco específico para todo o planeta Terra. Então, o calendário que eles fazem, né, qual retiro será aberto, ele é estudado e é visto pelos mestres juntamente com Maharaj Han, juntamente com os instrutores do mundo, com o Buda planetário e com o Conselho Kármico, e então será decidido qual será aberto em cada mês, sendo que, primeiramente, sempre é um retiro do primeiro raio, que é a força impulsora para o crescimento da vida, né? Tem os que são fixos, né? Que é da Mãe Maria, né? Que é o tempo da ressurreição, na época de Páscoa. Tem os do Royal Teton, que são pega o final de junho e depois no fim do ano. Tem o de Shambhala, que é aberto, né, no fim do ano, antes do Royal Teton.
e os outros são escolhidos conforme a necessidade para o que for ser trabalhado naquele ano, tá? Então, todos os retiros têm trabalhadores, tanto os que são trabalhadores permanentes, de seres já ascensionados, que trabalham nesses retiros ou nesses templos, e dos que não são ascensionados, que estão desencarnados, que prestam serviço e também se desenvolvem nesses retiros, assim como de seres encarnados que, quando dormem, né, eles vão para os retiros para prestar serviço. Nós já falamos disso aqui. Isso também ocorre nas cidades etéricas, né? Como nós mencionamos o trabalho da bem-amada Meta com relação aos templos de cura que tem em cada cidade etérica, né? Então, todos os trabalhadores que estão nos retiros, eles vão trabalhar com a irradiação da virtude daquele centro de força, né? Daquele foco. Então, eles todos que vão lá estão lá para trabalhar e o principal trabalho deles é a irradiação da luz qualificada com aquela virtude, ok? Então, assim, todos esses trabalhadores, ascensionados ou não, eles irradiam conscientemente essa energia qualificada para abençoar a raça, para abençoar a humanidade, né? Do mesmo jeito que o Sol magnetiza, o nosso Sol magnetiza a vida do Sol central, ele recebe a luz do Sol central para irradiar pelo sistema. Do mesmo modo, todos esses irmãos, eles absorvem e irradiam a luz daquele retiro, qualificando também com a qualidade que é pertinente àquele retiro, tá? Um retiro de mestre ascensionado é estabelecido e mantido na Terra com o propósito de formar um centro irradiante do sistema da virtude divina particular que as pessoas necessitam na busca pela maestria e sua consequente paz de mente, alma e corpo. O retiro sustentado por seus altruístas que escolhem ancorar as virtudes divinas na atmosfera inferior da Terra e fornecer os meios pelos quais aqueles fluxos de vida não ascensionados que estão interessados em avançar o progresso mais rápido da evolução da Terra possam ter acesso a essa virtude, bem como o treinamento necessário para gerar e irradiar conscientemente essa virtude através da expansão da chama crística dentro do coração. Formalmente, tudo isso era feito nos retiros. A proximidade de um sentimento bom ou ruim afeta a consciência de toda a vida não ascensionada, tá? Então, o propósito do retiro dos mestres ou dos templos é justamente formar um centro irradiante daquela virtude específica, assim como nós temos os chakras. Então, cada retiro ou cada foco, ele é um chakra dentro do planeta, tá? Que fica constantemente irradiando aquela qualidade divina. E as pessoas que estão em evolução precisam dessas qualidades para se desenvolverem, para desenvolver não só os corpos, né? Mas ter o desenvolvimento da alma, o desenvolvimento também dos corpos superiores, do corpo causal, tudo isso necessário para que a gente possa, então, chegar ao ponto de poder haver a ascensão, né? Então, esses retiros sustentados por todos esses seres que estão lá, que são voluntários, né, são seres altruístas que escolheram trabalhar com essas virtudes, né, na atmosfera inferior da Terra e de irradiar essa luz para as esferas inferiores, não só no plano físico, mas também no astral, principalmente no astral, né, para desenvolvimento também dos seres encarnados que estão, quando dormem, estão no plano astral e dos desencarnados que ficam no plano astral, né? Então essa luz ela fornece todos os meios para que todos esses fluxos de vida possam se desenvolver e desenvolver essas qualidades
né? E alcançar o nível de conscientemente trabalhar com a sua chama crística, que é a chama trina, né? Que nós tanto falamos aqui, tá? Antigamente, isso somente era feito dentro dos retiros, né? Agora, com o advento desse trabalho que começou na década de 30 e foi se desenvolvendo, então agora é possível que todos façam da sua própria residência, não precisa estar no retiro para fazer esse desenvolvimento, tá? Então é importante saber também, como ele diz aqui, a proximidade de um sentimento bom ou ruim afeta a consciência de toda a vida não ascensionada. Então, por que que é importante a gente estar sempre trabalhando e ter cada vez mais seres não ascensionados trabalhando com essa irradiação? Porque quanto maior a irradiação de luz, né, mais com sentimentos bons, nós temos como afetar a consciência de toda a vida, né? Porque são sentimentos bons ou ruins que vão direcionar o acontecimento das coisas em todo o planeta Terra, tá? Bom, a lei cósmica requer que alguma inteligência magnetize e atraia as virtudes da divindade para as bênçãos daqueles que não podem elevar-se à altura máxima, onde sua própria consciência pode participar desses dons. Assim, eles encontram um alimento que é fornecido pela proximidade com os centros irradiantes de tais virtudes. Portanto, desde o início da vida autoconsciente, em todas as esferas, as inteligências se ofereceram como condutoras dessas qualidades, virtudes e dons. Isso é feito de maneira tão misteriosa quanto o próprio Sol desce e irradia a luz, o calor, a nutrição e o poder fecundante do Sol central, que está acima dele no esquema universal da criação. Esses raios formando os condutores dos dons do Sol no mundo do homem, né? Então, é obrigação e determinação da lei cósmica e universal que se tenham seres que atraiam, ou seja, atraiam, magnetizem atraiam, e irradiem as virtudes divinas ou as virtudes da divindade, de acordo com os raios, para que haja o desenvolvimento daqueles não ascensionados, né? Para a bênção daqueles que estão em desenvolvimento em tal planeta, em algum planeta, né? No nosso caso aqui na Terra, para que esses seres possam se desenvolver até a altura de que, com a sua própria consciência expandida e desenvolvida, eles possam participar de forma consciente também no irradiar dessas qualidades e ajudar os que ainda não estão despertos, tá? Então é assim que se tem e se encontra o alimento que desenvolve e nutre a nossa alma, né? Os nossos corpos, permitindo assim sermos um foco de luz ambulante, digamos assim, né? Com a nossa irradiação e abençoando a toda a vida por onde passarmos, tá? Aí ele diz assim: desde o início da vida autoconsciente, em todas as esferas, as inteligências se ofereceram como condutoras dessas qualidades. Então, são seres extremamente desenvolvidos, principalmente no início, vieram seres de outras esferas, de outras estrelas, né, até do próprio sistema de outros planetas, para fazer esse trabalho, visto que aqui não havia seres com capacidade suficiente para fazer esse trabalho de radiação. Então, inicialmente eram só os seres que vieram de fora, como também nós já falamos aqui, tá? Tal foco de uma virtude cósmica que se irradia na atmosfera e nos mundos da humanidade fornece uma pressão da substância e sentimento dessa virtude que interpenetra os planos da consciência da humanidade
e afeta beneficamente toda a vida pertencente a essas evoluções. Então, cada foco que tem esse desenvolvimento de uma qualidade ou uma virtude cósmica específica, que se irradia pela atmosfera, também nos mundos, né, da humanidade, nos planos inferiores, nos corpos inferiores, fornece a pressão da substância e sentimento dessa virtude que interpenetra os planos da consciência da humanidade, afetando toda a vida pertencente a essa evolução, tá? No mundo físico, Deus precisa dos corpos daqueles que estão dispostos a magnetizar e irradiar as virtudes divinas através da raça humana, tá? Então, também é lei cósmica que esse trabalho seja feito em cooperação dos seres ascensionados com os seres não ascensionados no plano físico, né? Por isso que tem os alunos, os discípulos que trabalham aqui de forma consciente para fazer esse trabalho de irradiação, tá? Assim, as várias ordens do sacerdócio se aproximaram das virtudes às quais dedicaram suas vidas, serviços e invocação, aplicações e ministrações. A própria natureza da chama é subir. Portanto, a menos que alguma corrente de vida não ascensionada evoque diariamente a chama da virtude desejada, magnetizando-a e sustentando sua ação no reino físico, essa virtude ascende à sua própria esfera, nos reinos de luz. Tá? O que isso significa? Que se não tiver seres não ascensionados ou seres encarnados trabalhando aqui no plano físico para atrair essas qualidades, esses raios, eles não ficam aqui, eles são irradiados pelos tempos e eles voltam, a energia sobe, ela de volta volta à sua fonte. Por isso que precisa ter esse desenvolvimento de vários alunos trabalhando com a irradiação, né, com os decretos, com os que também chamam apelos. E isso existe em várias escolas hoje, existem, né, várias escolas hoje que fazem esse trabalho, né, que é o trabalho que eu faço, que a Maria José faz, e que alguns que estão aqui assistindo também fazem, tá bom? Então, se não for feito esse trabalho diariamente, essas virtudes, elas não permanecem aqui no plano físico, né? Elas vêm, transpassam todo mundo e voltam para a esfera de onde ela se originou, ok? Bom, toda virtude divina vem para a Terra ancorada no coração de algum espírito voluntário que escolhe tecer sua essência e substância na substância mental, sentimental, etérica e física das evoluções, usando a Terra como uma sala de aula sobre o caminho da vida. Então, através das eras, outros, sentindo a presença dessa chama ou virtude, escolhem dar a ela sua própria vida. Assim, ele pertence mais forte e mais poderoso em sua atividade radiante para a bênção de todos. Isso é parte do maravilhoso dom da divindade em permitir que a inteligência autoconsciente coopere com a fonte em dar à natureza divina àqueles que podem e querem aceitá-la. Tá? Então, assim, como ele está falando, né? Toda virtude vem para a Terra ancorada no coração de algum espírito voluntário que escolhe tecer sua essência. Que eu falei também na outra live. Os alunos, os discípulos que vêm aqui encarnados, eles trazem no seu coração ancorado alguma ou algumas qualidades, né, algumas chamas que ele já vem desenvolvendo para trazer essa bênção para a humanidade, para o plano físico, né? Então ele se torna esse cooperador com os mestres, com os planos de luz, porque ele já tem ancorado aqui. Então, ele só fazendo esse trabalho de atrair essa luz para si, aumenta o poder de radiação e acaba abençoando ainda mais por onde passar, né? Como ele se torna, ou ele é um foco de luz ambulante, então é irradiando
o que ele já tem e aumentando o seu poder de radiação diariamente, atraindo mais dessas qualidades. O uso de qualquer atividade do fogo sagrado aumenta o poder desse fogo para todos os demais. Mesmo jeito que um primeiro explorador, cortando o mato, torna mais fácil para o próximo grupo fazer uma trilha, até que finalmente há uma estrada larga para um objetivo específico. Então, quando se iniciou esse trabalho, a irradiação era fraca, era pouca, né? Então, a partir do momento que vai sempre se trabalhando ao longo das eras, o poder vai aumentando, né? Então, sempre alguém que está trabalhando, como ele está dando esse exemplo, né, de cortar o mato, os que virão depois vão se beneficiar e aquela qualidade vai aumentando o seu poder de manifestação, tá? A humanidade tem pouca noção da lealdade, constância, amor e devoção necessários para manter uma chama que foi atraída dos reinos superiores para os reinos inferiores. Porque a atividade natural de toda a vida é buscar o seu próprio nível de vibração. As chamas que vibram em um ritmo que é uno com as vibrações perfeitas nos níveis internos, naturalmente desejam se elevar e buscar novamente a sua fonte, né? Então, nós não temos noção, né, do quanto de energia que é necessário para manter essas chamas e todas essas qualidades ancoradas aqui no plano físico. Principalmente nesse momento em que vivemos, aonde as energias deletérias, aonde a massa mental da humanidade ainda é preponderantemente negativa, né? Então, não é da qualidade da chama permanecer num local onde ela não tem a mesma tônica. Então, é uma dicotomia, né? Mas para eles, para a chama, para a energia, é muito melhor estar na sua fonte originária do que estar aqui, né? Porque é uma vibração desarmônica, é uma vibração negativa, é uma frequência muito diferente da frequência alta dos raios ou das chamas, né? Então, por isso que precisa esse trabalho que ele está falando, né, de lealdade, constância, amor e devoção, que é o trabalho que tem que ser feito diariamente, ritmicamente, né, trabalhando e atraindo essas energias sempre, sempre, sempre. Como eu brinquei aqui na outra live, seria a mesma coisa que enxugar gelo, né? Mas é assim que tem que ser feito. Então, quanto mais se trabalha, mais se atrai. Mas para você manter essa qualidade, você tem que estar sempre trabalhando, sempre alimentando, porque se você trabalhou e parou de trabalhar, essa energia se esvai, tá? Ela volta para a sua origem. O poder magnetizador daqueles seres que continuam a invocar realmente nutridos por sua própria atenção, amor e devoção a estas chamas é responsável pelos centros irradiantes da virtude divina, que interpenetram os reinos astral e psíquico com suficiente luz de Deus para manter a alma viva no espírito de abandonar inteiramente o eu pessoal no decorrer dos tempos, né? É o desejo do Senhor Mahashohan, Senhor Maitreya e outros que alguns entre a humanidade não ascensionada possam se mostrar suficientemente leais, entusiasmados, amorosos, constantes, puros e consagrados, para que essas chamas cósmicas possam ser atraídas dos reinos etéricos através do véu, para o mundo da aparência física, visível e tangível, a visão física de toda a humanidade. Então, o que nós já falamos, né, o poder dos grandes seres ou dos mestres nos templos, né, que eles, apesar do templo existir e ter aquela chama, eles continuam fazendo o trabalho de atração e radiação, de magnetização
todos os dias. Por isso que existem os trabalhadores. Eles estão o tempo todo alimentando aquela chama do templo para que aquela virtude continue agindo no planeta e de lá se irradiando para todo o planeta Terra, né? Então, não é porque a chama está lá que não tem ninguém trabalhando. Não, existem, são feitos rituais diários, é feito todo um trabalho diário também nos templos e nos focos de luz para que aquela qualidade continue ali agindo, tá? Não é porque ascensionou que deixa de fazer esse trabalho. Aliás, esse trabalho ele é muito mais feito nos planos superiores do que aqui, né? E esse trabalho que é feito aqui com a irradiação é uma pequena parte daquele que é feito nos planos superiores, nos templos, né? Nos focos. Então, todo o trabalho que a gente nem imagina que tem é feito diariamente, constantemente, tá? O que mais quer explicar aqui? Então, assim, os seres, os Mahashohas e o Senhor Maitreya, eles, eles desejam que os seres não ascensionados que estão encarnados possam se dedicar de coração para esse trabalho, para ajudar a todos eles aqui, atraindo e irradiando essas chamas cósmicas, né, nos mundos físicos. Quem sabe um dia até elas se tornarem físicas e tangíveis, como nós já falamos, a Maria José até já falou também, em uma determinada época, as chamas eram tangíveis, eram palpáveis, eram visíveis ao olho físico, ao olho nu, tá ok? Bom, é para este propósito que o véu foi aberto e a lei cósmica nos permitiu estabelecer a fonte de comunhão entre a hóstia ascensionada e a consciência externa dos Chelas. Nesta linha de comunicação, os alunos foram informados da presença de vários retiros e focos espirituais. A atividade da transmissão da chama foi iniciada para ver quanto interesse e quão grande um poder de constância seria desenvolvido nessas chamas cósmicas. Quando houve pouco antes de haver a queda de Atlântida, né, quando começou a haver a questão da negatividade, né, como a Maria José comentou aqui na live de Casimir Poseidon, o que aconteceu? Essa comunicação foi fechada, tá? Foi fechada e em pouco tempo a humanidade foi se esquecendo dessa comunicação e não foi permitido que a humanidade tivesse acesso, por exemplo, ao conhecimento da chama violeta para fazer a transmutação daquela negatividade. Então, naquela época, esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, esse trabalho que foi permitido ser feito, não foi permitido naquela época. Por isso que culminou também no afundamento do continente, na queda de tantas raças, né, de tantas comunidades. Então, foi um trabalho grandioso, tanto de Saint-Germain quanto dos outros mestres, né, mestre Vitório, mestre Moria, para que o conhecimento do uso da chama pudesse ser aberto à humanidade não ascensionada, desde que esse trabalho foi feito de forma consciente há 70 mil anos atrás, quando ainda a Era de Ouro estava presente e que foi até culminar com o declínio há uns 12, 14 mil anos atrás, tá? Então, a gente tem que ser muito grato a isso, né? Mas é para isso que foi aberto o véu, né? Que foi aberto esse conhecimento sobre a existência dos templos, dos focos, dos retiros, para que a humanidade pudesse ter acesso. Mas, em contrapartida, nós temos que fazer esse trabalho, nós temos que estar sempre presente com essa irradiação, ok? Bom,
Em 15 de março de 1952, a Grande Fraternidade Branca começou a abrir vários retiros para a consciência da humanidade. Anteriormente, havia apenas um retiro do Teton aberto 2 vezes por ano. Então, quando foi em 1930 que começou a ter o trabalho do movimento IAM com Guy Ballard, esse retiro do Royal Teton era aberto, tá, para os alunos. Então, começou em 1930, mais ou menos, onde as pessoas tinham acesso de forma consciente. E aí, só em 1952 é que começou a ter a abertura dos outros retiros para que se houvesse esse contato de forma consciente. Então, abre-se um retiro diferente no dia 15 de cada mês, que ficaria aberto até o dia 14 do mês seguinte. A razão de abrir as portas da consciência para os retiros é o convite aos alunos para contemplarem as atividades ali realizadas e contribuir para toda a vida dentro e ao redor deles, tornando-se condutores da qualidade e atividade da chama. Então, todos os retiros participam desse trabalho, né? Como eu disse, é feito um calendário, e a necessidade disso, ou a razão de se abrir as portas para a consciência da humanidade não ascensionada, é para que os alunos possam realizar esse trabalho, juntamente com os seres ascensionados. Bom, você percebe em comparação com o resto da humanidade quanta liberdade você já tem? Né, o mestre Amora pergunta aqui. Você visitou os vários retiros e templos de luz. Não é a carne, mas a consciência que experimenta tudo. Mesmo neste mundo da forma, enquanto o corpo está inconsciente, a carne não registra nada. Como sua consciência estava lá no retiro, você testemunha as atividades, né? Então, assim, o nosso corpo, né, o nosso cérebro, digamos assim, que ele fala, menciona a carne, que significa o cérebro, ele só é um instrumento de registro, como é o nosso computador, né? Então, quando você está com a sua consciência lá, você não está vendo nada e não está registrando nada. A partir do momento que você começa a ter os vislumbres, né, aí é sim que o seu cérebro começa, então, a fazer esses registros, tá? Mas quando você está dormindo, que a sua consciência está lá, né, e você está testemunhando as atividades, o teu cérebro não está registrando nada, mas você está lá. Você se tornou parte de um mundo maior, seu horizonte foi expandido e você sabe muito mais do que aqueles que mantêm sua consciência firme dentro dos laços das convicções ortodoxas. Então, quem está nesse trabalho está trilhando esse caminho desse conhecimento, sabe muito mais do que aqueles que mantêm sua consciência firme dentro dos laços das convicções ortodoxas, ou seja, das religiões, né? Bom, palavras de Serapis. A ascensão da Terra para a próxima órbita está próxima. A luz necessária para isto vem do nosso lado da focalização do fogo sagrado através dos chamados conscientes das correntes de vida encarnadas e vem do seu lado da criação de indivíduos inteligentes que são qualificados através de séculos de esforço para extrair o poder do fogo sagrado de nossas mãos e corações, sustentá-lo e liberá-lo ritmicamente na atmosfera inferior da Terra, criando campos de força permanentes para aquelas qualidades, dons, pensamentos e sentimentos das pessoas, né? Então, é, a, a luz necessária para que haja a ascensão para a próxima fase, né? Ixi, a Maria José caiu aqui, só um instante, gente.
Bom, esperar ver se ela volta. Então, a luz que é necessária para... Ah, ela está voltando. Aqui. Voltei. Vou tirar seu som, Maria José. Você caiu. Então, assim, a luz que é necessária para que haja ascensão, né, para a próxima fase, hoje em dia é tão comum nós estarmos ouvindo isso, ela vem desse trabalho em conjunto com os seres ascensionados e os não ascensionados. Então, vem da parte de lá dos seres ascensionados, né? E vem da parte de cá dos seres não ascensionados que trabalham com essa invocação, com essa irradiação, né? Então, esse trabalho em conjunto é que cria todo o momento necessário de energia para que essa ascensão ocorra, tá? Bom, nos primeiros dias, esses focos do fogo sagrado, esses templos do fogo, esses sacerdotes e sacerdotisas do fogo sagrado tinham todo o poder dentro de si mesmos para extrair dos reinos internos que santificavam a luz e mantinham através do fogo sagrado as qualidades construtivas para as massas. Então, inicialmente, nas primeiras raças, ainda na raça lemuriana também, e alguns períodos da raça atlântica, então, todo esse trabalho já era feito diretamente pelos sacerdotes, porque, como vocês se recordam, os templos eram no plano físico, né? Então, os próprios sacerdotes desses templos é que faziam diretamente esse trabalho de atrair e manter e qualificar a energia, o fogo sagrado, né? A partir do momento em que os retardatários dos outros sistemas entraram na evolução da Terra, os templos do fogo começaram a diminuir em tamanho, em número e em eficácia. A Era Atlântica foi a última grande era em que os templos do fogo mantiveram o equilíbrio para o esforço construtivo, quando a virtude superou o vício. Quando a radiação construtiva dos templos através da humanidade foi a qualidade predominante de pensamentos e sentimentos em que a consciência da humanidade se moveu. Tá? Então, como eu falei, né, no último período em que houve esse trabalho consciente, em que houve esse trabalho com o fogo sagrado, pelos sacerdotes e também por toda a humanidade, foi no último período da Era de Ouro Atlântico, né? A Atlântida, o período Atlântico teve vários períodos de eras ou eras de ouro, tá? Então, o último foi há 14 mil anos atrás, com Casimir Poseidon e os outros seres que estavam presentes em outras partes do planeta Terra, tá? Esses templos do fogo eram guardados por fluxos de vida dedicados que ainda tinham acesso aos reinos dos mestres ascensionados, não apenas através de palavras e visão, mas também por meio de radiação. Tá? Então, nesses templos que eram físicos, era feito todo esse trabalho de radiação, de magnetização, de atração das qualidades diretamente dos reinos dos mestres ascensionados. O sumo sacerdote de cada um desses templos, com o seu anel guardião de espíritos flamejantes, era capaz de manter um contato através do véu cada vez maior de Maia e sobre a linha de energia que esse contato representava, desenhando o conselho das presenças mestras e desenhando a emanação de paz, cura, proteção, pureza, o que quer que o templo tenha sido dotado e nutrir essas qualidades e virtudes dentro da humanidade em geral. Então, cada templo tinha um sumo sacerdote, né? E esse sacerdote atraía todas as qualidades. Existiam os sacerdotes menores que trabalhavam nesses templos,
e cada um era direcionado para trabalhar com uma qualidade em específica, tá? E enquanto foi possível, esse trabalho foi feito, né? Depois que a negatividade caiu totalmente, aí esse trabalho foi fechado, tá? Quando o sacerdócio começou a declinar em virtude, a linha de contato foi prejudicada e o alimento que fluía dos templos do fogo diminuiu, né? Lembrando que muitos sacerdotes foram influenciados de forma negativa, se deixaram influenciar, né, pelos seres negativos, pelos retardatários, e é por isso que houve a queda, então, de toda a humanidade. Mas os seres negativos são muito inteligentes também, eles foram direto no ponto nevrálgico, digamos assim, aonde eles poderiam o quê? Fazer com que esse trabalho com o fogo diminuísse, porque era isso que causava o desenvolvimento e consciência para o resto da humanidade. Os centros dentro dos mundos mental e sentimental das massas, não encontrando pressão de nutrição, começaram a criar e exteriorizar o vício em vez das virtudes. Né? O que eu falei, a consciência dos não ascensionados, ela é influenciada para o bem ou para o mal. Aquilo que estiver atuando em cima dela é aquilo que ela vai desenvolver, né? Então, a partir do momento que diminui a irradiação da luz ou da qualidade, ela começa então a criar e exteriorizar o vício no lugar das virtudes. Foi após este período de transferência do poder dos guardiões de Deus para as massas que Atlântida foi chamada a dobrar seu manto sobre ela e afundar sobre as ondas. Em nenhum momento, desde então, foi levantado e sustentado um número suficiente de seres inteligentes de Deus para restabelecer o equilíbrio das virtudes na Terra. Estamos agora novamente no início de tal era. O estabelecimento e manutenção dos retiros pelos mestres ascensos no planeta Terra e no reino etérico era o único meio seguro para a manutenção da Terra como um planeta e para a manutenção de qualquer qualidade espiritual dentro dos mundos mental e sentimental das pessoas. Então, desde a queda de Atlântida, nunca existiu um ser que tivesse um número de seres, né, suficientes para que houvesse esse equilíbrio, né, das virtudes no planeta Terra. Porém, a vida foi sustentada ainda pelos retiros dos mestres com essas qualidades para assegurar que a negatividade não fosse tamanha que acabasse destruindo todo o planeta Terra. Esses retiros, no entanto, não são densamente povoados e os poucos entre a humanidade que poderiam ser magnetizados e atraídos para eles não equilibravam, diante da lei, os milhões e bilhões de fluxos de vida descontrolados que usam a Terra como playground em vez de templo, né? Se não fosse por esses grandes focos de luz, os retiros sobre a Terra, a humanidade teria se degradado em selvageria. Agora, todos na Terra estão buscando sua fonte, a presença Eu Sou, mesmo o selvagem, por causa da liberação da luz cósmica. Os retiros dos mestres ascensos não são apenas para o treinamento de iniciados. Eles formam grandes focos de luz através dos quais são atraídas poderosas correntes espirituais para e dentro da Terra e as atividades dos quatro elementos para purificar, equilibrando e iluminando a humanidade e o planeta. Palavras de Micael. Bom,
Existem grandes correntes espirituais concentradas em certos pontos da superfície da Terra, que são guardadas por grupos de querubins e serafins. Esses centros foram criados e mantidos de acordo com o plano divino para manter e equilibrar, para manter o equilíbrio das forças vitais puras necessárias para sustentar o sistema solar. Indivíduos muito evoluídos encarnaram-se e, através da invocação, atraíram e estabeleceram correntes espirituais e outros pontos onde viveram. Né? Então, muitas forças que atuam no planeta, elas são guardadas e sustentadas por seres do reino angélico, né? Eles trabalham diretamente com a irradiação da luz, das energias, porém há grupos de querubins e serafins, que são os seres que estão num nível um pouco mais desenvolvido, que trabalham com essas energias e que sustentam essas energias aqui no planeta, tá? Então, esses centros foram criados e mantidos desde o início da formação da Terra, com o plano divino, que é para manter o equilíbrio das forças vitais puras necessárias para sustentar o sistema solar e, consequentemente, toda a vida no planeta, em todos os planetas, tá? Indivíduos muito evoluídos encarnaram-se e, através da invocação, atraíram e estabeleceram correntes espirituais e outros pontos onde viveram, né? Até aqui, tudo bem, né? Nós sabemos que de tempos em tempos, muitos seres evoluídos se encarnam com um escopo específico de ancorar as energias por onde eles passam. Os centros espirituais irradiam constantemente luz semelhante ao sol. Querubins e serafins os envolvem em seu anel protetor de luz, evitando que a emanação dos polos da Terra dissipe esses centros. Ao dar atenção a esses seres guardiões e seu serviço e sustentar essas correntes, aumentará a reserva de poder e radiação espiritual concentrada. Aqui ele está querendo dizer que nós dando atenção para esses seres, né, dirigindo a nossa atenção para eles, irradiando luz para eles e para o trabalho que eles fazem de forma consciente, a gente ajuda a aumentar a reserva de poder desse trabalho que eles fazem, que é o de proteger, né, a irradiação dos focos de luz. Quando isso se tornar suficientemente intenso, dissolverá o véu humano. Então, qualquer um que entre um tal foco pode ver os retiros, os reinos mais elevados. Isso acontece muitas vezes nos retiros e aconteceu em Lourdes, por exemplo, né? Então, quando a energia dos focos dessa irradiação for tamanha, né, for suficientemente intensa, o véu da humanidade será dissolvido, né? Então, esse véu de Maia que não nos permite ter acesso consciente aos seres de luz e aos focos, ele será dissolvido. Mas também isso depende muito da própria humanidade, né? E da irradiação de cada vez mais seres não ascensionados trabalhando aqui no plano físico, tá? À medida que cada retiro está aberto, toda a radiação combinada da hoste celestial é focalizada através dele para expandir sua esfera de influência. Da mesma forma como o Senhor Mahashohan achou por bem permitir que seres não ascensionados viajem para esses retiros, através do dom da consciência projetada, todo Shelley estudante também pode ajudar na expansão da sua esfera de influência, né? Então, o que ele diz aqui, Arcanjo Miguel, né? Que assim como foi permitido que os seres não ascensionados frequentassem os templos durante todo o ano, nós
estudantes e chelas, podemos ajudar, né, na influência de radiação desses retiros, esses focos que ficam abertos, com com a nossa irradiação, né? Deixa eu só ver aqui, terminar aqui com as palavras de Saint Germain. Nos antigos retiros e santuários, os irmãos e irmãs dedicavam uma parte do dia a contribuir para o anel de proteção. Ao focalizar os raios espirituais através do foco, um campo magnético é preparado. As energias dos fluxos de vida não ascensionados ou não ascendidos misturam-se com aqueles de nós cujo poder é invocado. Eles são misturados em uma certa ação vibratória que é magnética para os corpos internos daqueles preparados para a bênção e é repelente para os corpos internos daqueles que não podem dar cooperação à força através da consciência externa no momento. Assim, a triagem e peneiração interna ocorrem nos retiros, no Festival de Vesak e nos focos no mundo exterior, né? Então, antigamente, os irmãos e irmãs, que eram os sacerdotes, eles dedicavam uma parte do dia para contribuir com esse anel de proteção, que era feito nos retiros, nos focos, nos templos e em todo o planeta Terra. As energias de fluxo de vida misturam-se com aquelas de nós cujo poder é invocado. Então, assim como eles trabalham lá nos planos superiores, nós trabalhamos aqui também, e os não ascensionados que trabalham lá, a nossa energia é juntada, é misturada a deles para fazer todo esse trabalho, tá? E essa energia, ela é inteligente, né, que ele está explicando aqui. Eles são misturados em uma certa ação vibratória que é magnética para os corpos internos daqueles preparados para a bênção. Então, seja a pessoa que está preparada para receber essa luz, ela é atraída para ela. E aqueles que não estão preparados pela consciência, elas são repelidas. E isso explica porque muitas vezes as pessoas simplesmente são afastadas desse trabalho, ou então elas simplesmente não interagem com isso. Muitos até sentem irritação. Por quê? Porque a própria energia repele quem não está com condição de fazer esse trabalho. Tá? E aqueles que estão, que no caso que todos que estão trabalhando ou que estão procurando esse conhecimento, elas são atraídas pela própria luz ou pela própria ação vibratória dos templos e de todo esse ensinamento. É interessante isso. Assim, quando um certo ritmo do campo magnético é estabelecido, as chamadas circunstâncias externas regularão a presença ou ausência dos fluxos de vida que devem ser considerados. Assim, há momentos em que esses centros magnéticos invisíveis reunirão certos fluxos de vida sem nenhum convite ou plano voluntário aparente por parte do eu exterior. A lei da vibração é tão maravilhosa quando se entra profundamente na compreensão de seu serviço impessoal absoluto à vida. Todos no estado ascensionado a usam, através do poder magnético e da resistência dentro da energia em movimento. Estrelas e sóis são mantidos em sua órbita adequada. Né? Então, assim, o que ele quer dizer aqui? Né? Que as pessoas simplesmente se atraem. Né? Vou dar um exemplo aqui. Quem está aqui veio porque quis. Ninguém forçou. Né? Muitos que estão aqui hoje, né, no caso, estão procurando esse conhecimento, vieram, não sabem nem como vieram parar, né? E acabaram achando.
Quando a gente começa nesse caminho, a gente vai simplesmente, não sabe nem onde procurar. Mas quando você vê, você já encontrou. Encontrou um livro, encontrou um site, encontrou alguém que sabe, né? Então, é a própria ação magnética da luz que faz isso, que atrai as pessoas para o caminho, tá? E esta ação magnética que, que ele está falando, né, que faz com que ah, o movimento das estrelas sóis sejam mantidos em sua órbita adequada, tá bom? Eu vou parar aqui, que já deu 55 minutos, e aí na próxima eu vou continuar, ok? Foi lindo. Gostou? Gostei. A coisa que eu achei mais linda aí, na hora que você falou, que nós somos, né, o fogo sagrado é igual uma chama que vai crescendo só para cima, né? Olha que lindo, achei isso aí fantástico. É, Não é sim, verdade? O é. fogo sagrado, né? E tristeza quando chegaram os magos negros aqui, que abaixaram a frequência e a gente perdeu isso, né? E agora a gente está no resgate disso de novo, né? Para isso poder Sim, encher nosso coração e a gente ser um corpo de luz mesmo, né? exatamente, é fazendo esse trabalho de volta. É o trabalho de É, volta para casa. é. Então a gente ser luz mesmo, né? Que eu acho, na minha opinião, né? Muitas pessoas não acham que é assim, né? Mas eu acredito que o nosso caminho é a ascensão e não existe muito tecnologia. Você vai ser a tecnologia. Eu acredito nisso, sabia? Que você vai ser a tecnologia, a hora que o seu corpo se transformar em luz. Não precisa de nada. Na verdade, assim, ó, o ser ascensionado, ele manifesta aquilo que ele quer, que ele precisa, né? Ele manifesta do informe, né? Do nada para É, o uso, né? Do trabalho dele, assim como os templos eles são projetados, eles são precipitados, e tudo o que tem nos templos é precipitado através dos seres de luz, né? Na é, verdade, a tecnologia em si, ela não é necessária dos seres ascensionados para cima, né? é. E eu, agora no Ascensionados Livre dessa semana, a gente está lendo lá, né, da Chama da Imortalidade, está falando que nós vamos fazer hoje uma viagem interdimensional conosco, que é uma coisa realidade, mas depois da ascensão vai ser uma coisa natural. É Sim, lindo demais isso. os seres que são ascensionados, os seres cósmicos, eles fazem esse trabalho, né? Esse transporte, né? Que eu já venho falando aqui das estradas cósmicas quando são abertas. Não precisa de nada de tecnologia para isso, né? Para eles não precisa, não Não há a menor precisa. Eu acho que necessidade. até a gente chegar à ascensão, pode ser que a gente vai precisar, mas depois acabou tudo isso, né? Eu acho que são coisas de vibração mais baixa, né? Sim. Dessa tecnologia, não sei, né? Mas eu acredito Na nisso. verdade, assim, a tecnologia ela é desenvolvida para benefício da humanidade, das humanidades, né, dos povos em todos os planetas. Ela deve ser usada para beneficiar a gente, a nossa vida, para ter uma vida mais fácil, mais confortável, né? No caso, a gente Sim, sabe, né, o computador, os aparelhos que a gente usa. Então, tudo isso é desenvolvido para que haja uma vida melhor, até que você alcance o ponto de estar na ascensão, ou ser ascensionado, né? E então você não vai precisar mais disso. Isso é óbvio. é aquela história, né, do pensou, criou. Aí você vai para a quinta dimensão, você não tem frequência, você pensa coisa ruim, você já fica morrendo de vergonha, porque aquilo vai manifestar. Uma vez eu li de um planeta, né, falando a respeito disso, aí eu achei super interessante. Você pensou uma casa, você não vai ter que comprar tijolo, vai ter que nada. Você vai pensar um pouco com a pessoa que você tiver, que vai morar junto com você, e a casa vai se manifestar. Pronto, isso aí é a nossa próxima vida. Eu Sim, acredito nisso. sim, com certeza, né? Vamos dar boa noite aqui pro É. pessoal.
Maria Carolina, o Antônio, né? A Giovana, o Mauro, eu já falei. Diáfane, o Ivo, o Mário também chegou aqui, a Valéria, todos dando boa noite. Boa noite, pessoal. Muito bom que vocês estejam aqui. E agora nós vamos fazer a meditação, né, Maria José? Sim, sim, vamos fazer a meditação agora. Então E hoje vamos. eu tava pensando, né, o que que a gente vai fazer de meditação? Aí eu tava pensando assim, o mundo tá tão conturbado, as coisas estão para se explodir aí no mundo inteiro, então acho que é bom a gente se fechar no círculo azul, né, de São Miguel Arcanjo e para essa semana a gente ficar muito atenta, ficar dentro, quem acha melhor na bolha, fica dentro da bolha de São Miguel Arcanjo e também nas forças da transmutação e da cura. Porque isso, gente, nos dias de hoje, com esses movimentos que estão aí, a gente precisa ficar todos os dias dentro dessas chamas. Porque um pouquinho que você sai do seu campo, da sua aura, né? Pensando uma coisa negativa, porque a aura é toda fechadinha, né? A hora que você pensa nela, em coisa negativa, aí se abre um buraquinho e as forças negativas entram. Então, nós vamos fazer hoje essa meditação com essas chamas tão importantes para vocês não esquecerem quando sair de casa, mesmo em casa, acordar, já chama, quando você chama a chama violeta, chama os anjos da espada azul, para ficar melhor, né? Porque o planeta está muito conturbado, né? E isso afeta a gente, principalmente nós que estamos nessa vibração, né? Que acreditamos em tudo isso, então a gente tem a luz, né? E esses seres verem a nossa luz, né? Mas se a gente tiver com a força, com a garra, essas energias intrusas não conseguem nos alcançar, né? Então, mas a gente sempre pensa negativo, né? A gente, de repente, você já tá, mas aí você já faz rapidamente, fica só um pouquinho, depois você já sai para energia boa, né? Então vamos lá. Vamos ficar sentadinhas, me ajeitar aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Deixa eu beber um pouco de água antes. Vamos nos concentrar. Vamos começar fazendo uma respiração. Inspira e expira. Inspira e expira. Última vez, bem lentamente. Inspira e expira. Vamos agora, primeiramente, nos conectar com uma linda e maravilhosa chama azul do primeiro raio solar. Vamos pedir, vamos invocar os grandes seres do primeiro raio solar, o bem-amado Hércules e Elohim Amazon, para criarmos, né? Os Elohim são os criadores, eles criarem proteção à nossa volta. Vamos pedir para São Miguel Arcanjo, vamos visualizar São Miguel Arcanjo e Santa Fé. Essa luz azul vai nos rodeando e nós vamos sentindo a luz, a força do primeiro raio solar. Vamos visualizar que esses anjos estão à nossa volta com as suas espadas desembainhadas e vamos pedir para ele que corte toda a energia negativa que esteja relacionada conosco. Vamos visualizar, os anjos eles vão cortando e libertando. E você também pode pegar, eles vão doar para você uma espada azul. E você vai agora cortar e libertar tudo de negativo que tem na sua vida. Toda essa linha de força que sai de você e se conecta
conecta com algo negativo vai ser agora cortado e libertado pelas forças de Miguel e do primeiro raio divino para que a ordem divina se estabeleça na sua vida. Então, vamos visualizar nós com uma espada flamejante azul, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando. Vamos imaginar que essa espada vai cortando a nossa frente, aí depois ela vai cortando do lado direito, cortando e libertando cada linha de força que nos conecte com o negativo. Agora a espada está cortando atrás de nós. Se você tem na sua mente alguma coisa negativa, já corte com essa espada flamejante azul. E ela vai cortando agora atrás de nós, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando. Agora do lado esquerdo, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e subindo agora para frente, cortando e libertando, cortando e libertando. Agora nós fechamos esse círculo, que toda a negatividade foi cortada e libertada. Agora vamos invocar as poderosas forças da chama violeta, bem-amados Zadkiel, Santa Ametista, Arcturus e Diana, todas as poderosas forças do sétimo raio solar, bem-amado São Germain, Deus Apórtia, que eles consumam, né? Apaguem, transmutem toda essa energia que foi cortada e libertada. Imagine uma chama violeta de volta de você, consumindo todas as energias negativas que foram cortadas. Agora elas estão sendo transmutadas. A energia nunca morre, ela sempre é transformada. A energia, essa chama violeta nos traz misericórdia, perdão, compaixão, transmutação e libertação espiritual. Vamos imaginar que todas essas energias negativas que podiam estar conosco estão agora limpas, foram todas purificadas. Agora vamos visualizar que uma grande chama verde, bem-amados seres do quinto raio se apresentando, trazendo essa chama verde maravilhosa que traz a verdade para todo o nosso ser e nos traz a cura. A verdade e a cura chegando em nosso campo e vai agora penetrando na nossa energia, trazendo essa chama da verdade e da cura, trazendo assim todas as energias que precisamos para que possamos estar no bem, ser melhores, alcançar uma vibração mais elevada. Vamos agora sentindo as nossas células, elétrons, prótons, nêutrons e quarks, todos com essa chama verde. Essa chama verde agora está nos envolvendo totalmente. Ela está trazendo a verdade para nós, a verdade, o conhecimento e o autoconhecimento. E à medida que ela traz a verdade, ela também traz a cura, para que tudo que existe em nós possa ser curado. Então, a partir que a energia foi liberada, agora ela está sendo curada. Então, nessa total transformação, a energia vai ficando livre, leve e solta. Procure relaxar todo o seu corpo, sentindo essa energia verde penetrar nas suas células,
elétrons, quarks, nêutrons, enfim, todas as suas células são agora inundadas pela chama verde da cura. Mãe Maria e Arcanjo Rafael também estão aqui, com as suas mãos amorosas de luz estendidas sobre nós, transformando toda essa energia verde esmeralda, é agora colocado na nossa aura. Vamos ver também todos os nossos chakras, todos estão verdes, desde o primeiro chakra até o 7º chakra. Visualize também que todos os seus corpos também estão nessa chama verde, libertando e curando. Todos os seus corpos astral, mental, etérico e físico estão nessa energia de cura instantânea. Vamos visualizar agora todos os nossos meridianos, todos os nossos órgãos, as nossas vísceras, também estão dentro dessa chama esmeralda, verde esmeralda, trazendo tudo aquilo que nós precisamos também, todas as nossas glândulas endócrinas, junto com os chakras, estão carregadas dessa frequência da verdade da cura, restabelecendo em nós uma nova dispensação de luz. Quando a verdade e a cura chega, a paz, a luz que é transformada, ela é fixada em você. Sinta essa luz verde te envolver, te abençoar. Arcanjo Rafael e Mãe Maria estão aqui, irradiando para nós essas forças poderosas do raio verde, da verdade e da cura, para que toda alma que deseja ser curada, que ela possa ser curada agora e libertada totalmente de seu ego. Essa chama verde esmeralda agora está aqui, em todos os lugares. De nós ela se expandiu, se expandiu, se expandiu, e ela vai agora irradiando para todos os lugares. Sinta essa chama verde em você, te libertando e te curando, trazendo tudo o que é necessário para o seu bem-estar, para a sua força, para o seu caminhar, trilhar o caminho do meio nesse nosso amado planeta. Agora que estamos inundados dessas forças poderosas, nós vamos irradiar essa luz para todo o nosso planeta Terra. Vamos irradiar a chama verde da cura para todos os lugares, principalmente para os doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão sozinhos nas ruas, às vezes doentes, mas não tem nem ninguém para socorrê-los. E aí eles ficam ali inundados. E vamos pedir para que todos os seres possam ser curados e libertados, que as suas auras sejam carregadas de uma luz impenetrável, da chama azul, chama violeta e a chama verde esmeralda, porque à medida que você se sinta curado, que você sente que o planeta está sendo curado, você não abre brechas para as energias negativas. O negativo vai se afastando do nosso planeta. E o bem, o amor incondicional, a luz
vai agora abrangendo todo o nosso planeta. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas visualizações são de verdade, são de cura, são de amor incondicional. Vamos ver a nossa Terra agora com com essas chamas, todas elas indo a todos os lugares que elas são necessárias, né? Cada pessoa estão com um tipo de vibração e que essas bênçãos de todos os anjos, arcanjos, Elohims, dessas chamas agora alcancem todo o planeta, principalmente aqueles que estão presos sobre qualquer condição. Que na hora se apresenta a chama azul do poder de Deus, depois a chama violeta, depois a verdade e a cura se instale em seu campo eletromagnético. Vamos visualizar que essas pessoas melancólicas, assustadas, com medos, que essas chamas poderosas, que essa graça da luz de Deus que nunca falha, possa integrar o campo eletromagnético de todas as pessoas sobre estas condições, para que, assim curadas, sendo carregadas com a verdade, a sua chama trina, o seu farol, possa irradiá-las para que as suas vidas sejam iluminadas. E à medida que suas vidas são iluminadas, ela passa a irradiar esse farol para todos, com a grande máxima. À medida que eu sou elevada, todos são elevados comigo. Vamos sentir esse poder da bondade humana, esse poder do amor divino, esse poder da verdade e da cura se estabeleçam como ondas na Terra, ondas que fluem para correntes inimagináveis, indo para o centro da Terra, fluindo no grande cristal da Terra e ali reverberando todas as pessoas, todos os lugares do nosso planeta, que nenhuma alma encarnada ou desencarnada fique sem assistência. Vamos visualizar as pessoas felizes por terem encontrado a verdade, a pura verdade, a luz que elas são, a luz dos seus corações estão agora se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. Agora todas as luzes dos corações iluminados sobre a face da Terra se interligam e formam uma grande rede crística cósmica iluminando todo o nosso planeta. Vamos visualizar como fosse uma grande árvore de Natal. Os pontinhos vão se encontrando com outros pontinhos iluminados, com outros pontinhos, em todos os países, em todos os lugares. Sempre tem alguém do bem, sempre tem alguém em ponto estratégico para que essa luz, esse farol, vá resplandecendo, 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 vai irradiando, irradiando, vai se irradiando para que a vontade do nosso Pai Celestial se restabeleça na Terra. Vamos visualizar os rostinhos alegres, aqueles rostinhos que eram tristes, medrosos, aqueles rostinhos que eram quietos, agora eles se tornam rostinhos poderosos, com sorrisos, com gratidão e com muita fé no seu futuro, num futuro iluminado que o nosso Pai Celestial está trazendo para nós. Que a força do bem se restabeleça no nosso planeta, que a chama imortal de cada um seja agora ancorada em seus corações.
e essa chama imortal, ela possa ser fixada em você a partir que você fique fora do ego, da personalidade, do tempo e do espaço, e você já se reconheça como um ser de luz, um ser ascensionado e livre, um ser onde não se apega mais às coisas negativas, um ser que qualquer problema que tenha, ele olha o lado positivo, um ser que carrega no seu coração o farol da chama imortal, da iluminação. Inspira e expira. Sustentando e expirando bem devagarzinho. Agora vamos respirando, inundados com essa chama da imortalidade que cada um recebeu de nosso Pai Celestial. Ela já está aí, mas você tem que visualizá-la dentro de você. Você tem que sintonizar, é como se fosse um rádio que você vai sintonizando a frequência, se sentindo que essa frequência está em você e você é a essa frequência. O nosso planeta precisa desta frequência. Você é um ser de luz. Começa a se reconhecer um ser de luz, que naturalmente você vai se ligando aos seres de luz e naturalmente tudo na sua vida vai se transformando. Mais uma respiração. Agora inundados por essa luz dentro de você e do seu campo eletromagnético, porque ela se expande em todo o seu campo. E à medida que você vai sintonizando com essas chamas, o seu campo vai se expandindo cada vez mais, cada vez mais. E assim nós vamos voltar ao mundo exterior, trazendo todas as energias que você conseguiu manifestar no mundo interior. Trazendo essa força para você, para o seu mundo, para as pessoas que convivem com você, para as pessoas que você encontrar hoje e amanhã, para que seu campo, hora que cruzar com o campo de outras pessoas nessa intersecção, eles recebam essa luz. Agora vamos mexendo os nossos pés, voltando lentamente para o mundo exterior. Vamos mexendo os pés, as pernas. Vamos mexendo os nossos ombros, jogando-os para trás. Depois vamos jogá-los para frente. Pode mexer com o seu braço, com as suas mãos. E à medida que você queira, você pode ir abrindo seus olhos, voltando para o mundo exterior, carregando essa luz com você, tendo ciência disso. Que uma vez que você toca no sagrado, você é o sagrado. Depois você sai um pouquinho dele com seus pensamentos, mas a hora que você sintonizar com ele de novo, você é o sagrado. Nós somos filhos de Deus, então nós somos deuses também, bem em miniatura, mas nós somos. Por isso que nós cocriamos igual a ele.
não com a magnificência dele ainda, mas criamos as nossas coisas aqui no planeta, nossas pequenas coisas, nessa escola em que nós vivemos. Joga a cabeça para frente, joga a cabeça para trás, trabalhando o pescoço, trabalhando a pineal, pituitária. Depois joga a sua cabeça para um lado, depois joga a cabeça para o outro. Depois você pode virar o seu rosto para o lado direito. Lentamente vira seu rosto para o lado esquerdo. Sentindo essa luz, agora consciente no seu corpo. Sinta como a luz te preencheu, como você está mais feliz, como você está bem. Se sentir uma necessidade, pode ir fazendo a respiração. Inspira e expira. Inspira e expira. Ficando consciente dessa energia que você recebeu no mundo interior. E todo mundo está bem? Aqui tá tudo bem. Que bom. Muito bom, né? Muito Muito bom. bom mesmo. Muito bom. A Chama gente verde. ficar dentro da luz, nossa, é coisa maravilhosa, né? Há uma transformação na gente, né? Quando Com você abre o olho, certeza. você vê essa transformação, né? Eu acho isso o máximo. Com certeza. A gente muda, assim, até a aparência, né? Se olhar no espelho É, quando você faz, antes de iniciar e depois que você faz, você vê que muda até o tom as da feições, pele, né? as É, feições, né? É muito bom. é, é muito. É que o coração ele fica mais assim, ele fica mais em paz, né? Os órgãos ficam em paz, né? As vísceras ficam em paz, então é, tudo é mudado quando a gente faz uma meditação dessa, né? É, tudo assim muda a frequência, né? Total, É, muda é muito tudo. bom. É muito bom mesmo. Ai, ai, muito bom. Todo mundo gostou, o pessoal tá bem, aí falando que tá tudo bem. Que Semana que bom. vem a gente volta, né? Para mais Sim, uma terça. Maria José vai continuar falando dos meninos, né? Das da crianças em geral. criançada iluminada. É, vai falar da família Reimborn. Também interessante É, a história dele. Vocês vão gostar. é. Então é isso aí, gente. Uma boa semana para todos. Namastê. Que vocês tenham uma semana abençoada na sua casa também. Boa noite. Tenha uma ótima noite de descanso. E terça-feira nós voltamos, tá bom? Sim, Então tá, gente. Boa noite a todos. boa noite.